happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. Jesus washed. When Jesus washed. When Jesus washed. Jesus washed. When Jesus washed. Washed my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. La 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 la. la 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 la. la 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 la. la 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 la. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. Jesus washed. When Jesus washed. When Jesus washed. When my Jesus washed. Jesus washed. Wash my sins away. La 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 la. La 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 la. La la la. La 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 la. He taught me how Oh, you taught me how to walk to wash, to work, and pray, to fight and pray. fight and pray. And he taught me how to live rejoicing. Yes, he did. Oh, yeah. Every day. Oh, yeah. Every day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy Yeah. Jesus washed. Jesus washed. When Jesus washed. When Jesus When Jesus washed. my sins away. Oh, happy day. I'm talking about that happy day. Happy day. He taught me how. Oh, yeah. How to Fight wash. and pray. Sing it, come on and sing it. And to live, yeah. Come on, everybody. Sing it like you mean it. Oh, happy day. Oh, happy day. I'm talking about the happy days. Oh, happy day. Come on and talk about the happy days. Oh, happy days. Oh, happy day. Ooh, talking about a happy day. Oh, happy yeah. Y'all know I'm talking about happy days. happy Oh, yeah. Sing it. Yeah. Oh, happy day. Queridos irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossa vida e em nosso coração. Hoje é um dia muito especial para todos nós que somos membros da Primeira Igreja Batista do Gramacho, visto que a igreja está completando 75 anos de bênçãos, 75 anos de organização, 75 anos de proclamação da palavra do Senhor. E como eu sempre tenho falado nesse período que tenho estado junto com os irmãos como pastora, que nós não somos menos expressivos do que aqueles que foram os fundadores da igreja, porque eles foram de suma importância, porque se não fossem eles instrumento nas mãos do Senhor, vindos lá da Primeira Igreja Batista em Duque de Caxias, nós não estaríamos hoje alcançados pela graça do Senhor Jesus, não é verdade? Esses irmãos, há mais de 75 anos atrás, eles fizeram esta obra, foram instrumento nas mãos do Senhor para a proclamação do Evangelho aqui nesta localidade. Mas a história percorreu todos esses 75 anos e hoje a igreja está aqui, firme, presente, atuante e com uma grande expressão dentro da sua localidade.
E aqueles irmãos que passaram pela história de nossa igreja, eles fizeram o seu papel, contribuíram como instrumento nas mãos do Senhor, mas nos deixaram um legado de conduzir, de levar esse evangelho e a membresia desta igreja à frente. Então hoje nós fazemos parte desta história, tão importante quanto os nossos fundadores. E eu quero, neste momento, parabenizar a cada um dos irmãos, desde aquele mais idoso ao mais jovem na sua idade, como também desde aquele irmão mais antigo como membro da igreja, como aquele irmãozinho mais novo como membro da igreja. Que Deus nos abençoe e que nós sintamos sempre a graça do Senhor Jesus Cristo em nossa vida, que possamos sentir com alegria a certeza de que fazemos parte dessa história. É a história de Deus na vida da nossa localidade através da igreja. E você tem contribuído para que o reino do Senhor se estabeleça não só aqui nessa localidade, mas por toda a esfera do mundo, através dos nossos dízimos, nossas ofertas e nossas ofertas contribuindo para missões. A Primeira do Gramacho é uma igreja que tem vivido na presença do Senhor e tem contribuído através da nossa denominação, a denominação batista, para que o Evangelho seja proclamado em todo o mundo. Portanto, essa noite é uma noite de celebração, é de agradecimento a Deus pelas bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. E eu quero conclamar a todos os irmãos que são membros da igreja para que participem desse culto com o seu coração cheio de alegria, com muita felicidade, porque é um privilégio fazer parte desta igreja. Eu, em particular, eu agradeço ao Senhor, porque já há 25 anos os irmãos têm me aceito e me recebido como pastor desta igreja. Quantos erros eu cometi como ser humano que sou, quantas falhas eu cometi, mas quanto eu cresci, quanto eu pude amadurecer no ministério através da Primeira do Gramacho. Então eu sou muito grato, primeiro, por fazer parte da história desta igreja, segundo, pelos aprendizados que estou conseguindo alcançar como membro desta igreja. Eu sou muito grato por todas as ovelhas que Deus me deu e eu pude passar, enquanto pastor, eu pude caminhar com eles. Eu sempre tenho dito uma frase de um autor francês, que ele diz que ninguém passa, não se passa um pelo outro, ninguém passa na nossa vida sem nos deixar um pouquinho deles e sem levar um pouquinho de nós, não é? Então todos os irmãos que passaram por aqui, que saíram um pouco entristecidos com a igreja, chateados com o pastor, ou que deixaram a nossa igreja por uma necessidade, foram morar em outro estado, em outro local, que deixaram de ser minhas ovelhas, eu sei que eles deixaram um pouquinho deles na minha vida e na sua vida, mas nós também deixamos um pouquinho de nós na vida deles. Então isto é o fator igreja, é o que Deus realiza através de nós. Então eu agradeço muito ao Senhor por fazer parte da Primeira Igreja Batista do Gramacho. Eu agradeço muito ao Senhor pelas ovelhas que Ele me deu aqui nesta igreja. Eu agradeço muito ao Senhor por você nesse momento ser minha ovelha, ovelha do rebanho do Senhor, que Deus me deu a responsabilidade de cuidar como pastor em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. E eu quero conclamar a todo o povo da Primeira do Gramacho: sinta-se honrado por ser membro desta igreja. Sinta-se feliz por ser membro dessa igreja. Essa igreja, a Primeira do Gramacho, é a igreja evangélica mais antiga da nossa localidade. Segundo o que dizem, é uma igreja que começou aqui quando nada existia. E Deus foi construindo o evangelho, o seu evangelho, através da Primeira do Gramacho. É quase que em cada igreja evangélica que tem nessa localidade, tem ou uma pessoa que já foi daqui, ou uma família que alguém dessa família já foi aqui da nossa igreja. E isso me honra muito, uma honra santa, de ser grato ao Senhor por saber que esta igreja faz parte do cenário da história da nossa localidade. Eu quero deixar aqui para os irmãos, nesse início de culto, o que a palavra de Deus nos diz aqui em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. E esse texto foi o texto que foi a base bíblica
quando a primeira do Gramacho fez 50 anos de existência, quando ela completou a sua boda de ouro. Nos diz aqui a palavra de Deus, no versículo 9: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus abençoe e que nós sejamos realmente essa pedra preciosa, essa igreja escolhida pelo Senhor, que sejamos uma nação santa para a proclamação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nessa noite nós estamos celebrando os seus 75 anos de vida. E queridos irmãos, nós temos a grata satisfação de ter a participação de alguns irmãos que já participaram da nossa igreja, temos dando seus depoimentos a respeito de quando estiveram por aqui. Temos a grata satisfação de ter a nossa querida irmã Irene Mendes participando do culto de louvor ao Senhor. Temos a grata satisfação de poder ver os nossos jovens desenvolvendo as suas atividades para a honra e glória do nome do Senhor. E temos também a satisfação de ter o pastor Carlos Henrique Sá. Ele é o pastor da Assembleia de Deus, aqui bem próximo a nós, um pastor muito querido e muito amado na localidade, um pastor muito promissor na pregação do Evangelho, um grande pastor, e além disso eu tive o privilégio de ser um adolescente jovem junto com o pastor Carlos Henrique, quando eu estava começando a adentrar o Evangelho do Senhor Jesus. Foi quando eu conheci o pastor Carlos Henrique. Na época era o Carlinhos, né? O Carlos Henrique. Hoje eu tenho a satisfação de ser amigo de ministério do irmão, e ele será uma bênção pregando a palavra do Senhor que trará edificação à nossa vida. Participemos do culto ao nosso Deus, porque toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Antes de nós orarmos, iniciando, dando abertura ao culto, eu quero felicitar 3 pessoas que são muito especiais para todos nós e que estão completando mais um ano de vida. Primeiro, a nossa querida irmã Nicole, pequenininha ainda, mas filha do irmão Ricardo e da irmã Luciana. Nicole, um beijo no seu coração, que Deus te abençoe, felicidades nesse dia, tá, Nicole? Todos nós amamos você. E também felicitar a irmã Francine, que é a esposa do irmão Antônio. Francine, que Deus te abençoe, parabéns pela sua data de aniversário, que esse momento difícil passe e que você viva sempre na presença do Senhor, tendo uma alegria no Senhor, porque a alegria no Senhor é a nossa força. E também parabenizar o irmão Adeilton. Domingo eu esqueci de citar o nome de vocês, mas Adeilton, um forte abraço, que Deus te abençoe, que Deus te conserve sendo esse homem especial para a sua família, para a sua igreja e para o seu Deus. Que Deus abençoe a sua vida e a sua história. Agora eu quero convidar a todos os nossos irmãos, mas também quero agradecer aos nossos amigos que estão participando deste culto que oferecemos a Deus. Muito obrigado pela sua presença, tá bom? Nós estamos orando por você e ao terminar esse período de pandemia, nós iremos realizar um grande culto de louvor e adoração ao Senhor. E você já é o nosso convidado. E ficamos alegres porque nessa noite de festa você está cultuando ao Senhor conosco. Por isso, nesse momento, eu agradeço a Deus pela sua vida e convido a todos para que fechem os seus olhos e vamos à presença do nosso Senhor neste momento em oração. Oremos ao nosso Deus. Pai, muito obrigado pelos 75 anos de vida da nossa igreja, da igreja do Senhor. E nós declaramos nossa como força de expressão, porque Tu és o nosso Deus, nós somos propriedades Tua. O Senhor Jesus Cristo é o nosso pastor. E essa igreja sendo do Senhor, nós a amamos tanto que nós falamos que é a nossa igreja. Não é nossa propriedade, mas é porque é a propriedade do Senhor. E por isso nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, por todos que já passaram na história desta igreja. E rogamos as Tuas copiosas bênçãos para o culto desta noite. Que todas as participações sejam ungidas pelo Senhor e traga-nos palavras de edificação, que transborde no nosso coração, como a Tua palavra nos diz,
rios de água viva e que tenhamos a grata alegria, prazer e felicidade de cultuar ao Senhor com um grande sentimento de alegria. Pai, queremos declarar em alto e bom som que o Senhor é o nosso pastor e que nós temos o privilégio de sermos tuas ovelhas e, portanto, fazemos parte do teu rebanho. E por isso nós congregamos e nos agregamos à tua casa. Louvamos ao Senhor pelos 75 anos da igreja, pelos irmãos fundadores. Agradecemos ao Senhor por aqueles que fazem parte da história dessa igreja neste tempo. Nós fomos escolhidos pelo Senhor para neste tempo construirmos a história desta igreja. Ajude-nos a levarmos o Evangelho a toda a nossa localidade. Ajude-nos a ser exemplo nas tuas mãos para a edificação de outras vidas. Ajude-nos a sermos moldados pelo Senhor para que a primeira do Gramacho seja uma igreja viva. E agora estamos oferecendo ao Senhor aquilo que nós entendemos que é o que precisamos fazer. Oferecemos ao Senhor um culto de louvor e adoração ao Senhor. Receba em teus braços aquilo que oferecemos. Ó Pai, é fruto do nosso amor pela tua casa, é fruto do nosso amor pela tua igreja, é fruto do nosso amor para com o Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dada ao Senhor. Nós oramos, agradecidos por tudo e pedindo a tua bênção para este culto, em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Bom culto para todos, glorifiquemos e exaltemos o nome do Senhor. Irmãos, o ensino que nós vamos cantar diz que o nosso general é Cristo. E nós cremos em nome de Jesus que no final desta pandemia nós estaremos no templo do nosso Senhor Jesus Cristo cantando o hino da vitória. Amém.
Feliz porque no dia de hoje, a minha igreja, Primeira Batista do Gramacho, completa mais um ano de vida. Obrigado, Deus, meu Pai querido, pela Primeira Igreja Batista do Gramacho. Eu me sinto muito honrada também por pertencer à Primeira Igreja Batista do Gramacho. Como diaconisa e o meu esposo como diácono, nós somos muito gratos a essa igreja. Que Deus nos abençoe sempre, junto com a nossa igreja. Amém. Nós, do Ministério Louvarte, gostaríamos de parabenizar a igreja pelos seus 75 anos e gostaríamos de deixar um versículo para a meditação dos irmãos que se encontra em Isaías 38, versículo 16 ao 20, que diz: Senhor, por tais coisas os homens vivem, e por elas também
Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs. Eu sou o pastor Carlos Alberto dos Santos, atual presidente da Operosa Associação Batista Caxiense. Estou passando por aqui para me reportar ao povo batista da primeira Igreja Batista do Gramacho. O Salmo 92, 1 e 2 diz assim: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e à noite a tua fidelidade. Eu entendo, meus amados irmãos, que um coração grato deve ser uma realidade na vida de qualquer pessoa que se considera cristã. Portanto, a Operosa Associação Batista Caxiense parabeniza a amada igreja, primeira Igreja Batista do Gramacho, pelo seu aniversário, na pessoa do seu digníssimo pastor Jefferson Reis Santana. Hoje, portanto, é dia de darmos as mãos, olharmos para o céu e agradecermos a Deus por mais um ano desta abençoada igreja. Hoje nos unirmos em oração e também em coração para celebrar 75 anos de fundação da primeira Igreja Batista do Gramacho. Esta igreja que acolhe tantos há tantos anos e é com certeza um lugar sagrado e tem feito a diferença aqui em nossa cidade. Essa canção é de minha autoria. Eu quero compartilhar hoje essa canção com vocês. Deus me deu numa madrugada, um período difícil, mas foi nesse período que eu entendi que Deus não vai nos isentar de lutas. Ele vai passar conosco na luta. E isso nos traz crescimento. E essa é a verdade que o Senhor quer depositar no seu coração hoje. Ele não vai te isentar, mas Ele vai passar com você. Só Deus sabe quantas lágrimas chorei, quantos desertos e espinhos tive que pisar, quantas noites ajoelhada me humilhei e falando a Deus em silêncio eu desabafei. Deus me disse: filho meu, estou aqui. Nas horas mais difíceis eu te contemplei. Toda lágrima que derramou eu amparei. E em vitórias para ti eu transformei. Filho meu, se na fornalha tu entrar, estarei contigo para te livrar. Se diante de você o mar se revoltar, estarei contigo para te livrar. Deus me disse: filho meu, estou aqui. Nas horas mais difíceis eu te contemplei. Toda lágrima que derramou eu amparei. E em vitórias para ti eu transformei. Filho meu, se na fornalha tu entrar, estarei contigo para te livrar. Se diante de você o mar se revoltar, estarei contigo para te livrar.
Ele livra mesmo. Filho meu, se na fornalha tu entrar, estarei contigo para te livrar. Se diante de você o mar se revoltar, estarei contigo para te livrar. Estarei contigo para te livrar. Estarei contigo para te livrar. E que assim o Senhor Jesus possa continuar abençoando a todo esse povo lindo que eu amo, da PIB do Gramacho, nos seus 75 anos, da bondade e da graça de Deus com cada um, que vocês possam ficar na paz e quando passar toda essa tempestade que nós estamos enfrentando aí no mundo, eu quero estar juntinho de vocês e abraçar vocês forte, com aquele carinho que a gente gosta. Que Deus assim possa abençoar a cada um. Fiquem na paz. Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre os amados irmãos e ao pastor desta igreja. Nós queremos parabenizar a esta amada igreja pela passagem dos seus 75 anos de existência nesta localidade. É motivo de muitas bênçãos, muito agradecimento a Deus. Glória seja dada ao nosso Deus e ao Senhor Jesus Cristo. Nós temos muita saudade desta igreja, já faz 20 anos que estamos longe daí, morando em uma outra cidade, mas nós queremos deixar uma mensagem para a igreja,
Que Deus continue abençoando a vida de cada um dos irmãos e deixar aquele versículo da palavra de Deus que diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Um grande abraço para a igreja, para a amada igreja, e fique com Deus. Meus queridos e minhas queridas, nessa hora, mais uma vez, nós vamos pedir para que você medite na letra desse louvor. Esse louvor, sem tirar uma vírgula, reflete tudo aquilo que estamos passando nesse momento. Ele não só reflete a situação a qual estamos passando, mas também nos dá a resposta daquilo que podemos esperar do nosso Deus. Então, nessa hora, se você já conhece esse louvor, é hora de você declarar que, independente das circunstâncias, você confia no teu Deus. Se você não conhece, preste bem atenção nesse louvor, que diz tudo aquilo que estamos passando, mas também diz o que a palavra do nosso Deus nos direciona: confiar, porque como iremos cantar, todavia nos alegraremos no Senhor. Adoremos o Pai. Alegria, ela vem pela manhã, eu creio.
Boa noite com Cristo, a paz do Senhor. Quero parabenizar a amada PIB do Gramacho pelos seus 75 anos de história, uma bonita história que ele tem construído ao longo dessas décadas. Parabenizar a todas as famílias, toda a membresia, o corpo ministerial, na pessoa do seu pastor, pastor Jefferson Reis, também de sua esposa, irmã Ivone. Deus nos abençoe abundantemente em Cristo Jesus. Louva a Deus por essa igreja, que é uma igreja histórica e que aqui na cidade do Duque de Caxias e as adjacências tem trabalhado afincadamente para o reino de Deus. Graças a Deus por esta igreja. Amados irmãos, nós vamos pegar a palavra do Senhor e utilizar aqui o texto do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo São Mateus, no capítulo 24, versículos 42 a 44. Quero vos convidar para que acompanhem conosco, abra sua Bíblia aí e vamos juntos meditarmos na palavra do Senhor. E assim nos diz o texto: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Glória a Deus. Quero orar por você, nosso Deus e nosso Pai. Pedimos que o Senhor nos abençoe, abençoe a tua igreja, abençoe todos aqueles que estão ao alcance, Senhor, de nossas vozes, Pai. E te pedimos que a tua palavra, Senhor, tenha livre curso e por tua bondade, graça e misericórdia, o Senhor, ó Pai, queira nos usar como instrumento vivo para falar a tua palavra nesta noite. Pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, amadas irmãs, eu quero desde já agradecer ao pastor Jefferson Reis por essa oportunidade, por esta grande honra, pregar no jubileu de diamante da PIB do Gramacho, onde nós temos realmente um grande carinho pelos nossos irmãos, grande carinho pelo pastor Jefferson, que é um amigo desde a adolescência para a juventude, e louva a Deus pelo pastorado que o Senhor tem realizado em sua vida. Amados irmãos, queremos pregar nesta noite, pretendemos pregar sobre o tema Igreja, estai alerta, o nosso Cristo breve vem. Mais uma vez, Igreja, estai alerta, o nosso Cristo breve vem. Aleluia. A palavra de Deus nos apresenta o plano divino através dos séculos. E desde então, na onisciência de Deus, na sabedoria de Deus, na multiforme graça do Senhor, Deus já houvera projetado para a humanidade uma redenção. Nós sabemos que lá no Éden, nós tivemos um enfrentamento lá, quando Adão e Eva, eles quedaram, eles infelizmente caíram no pecado, e a queda ali acontece, e desde então, quando a queda chega, ou seja, o pecado chega à humanidade, ao homem e à mulher, ele traz uma consequência que ficaria para toda a posteridade com a humanidade. De modo que esse pecado, que é o pecado, o motivo sine qua non, que faz com que o homem esteja afastado de comunhão com Deus, o homem esteja distante do acesso a Deus, o pecado traz uma destruição para o homem, que a Bíblia chega a nos dizer e nos ensina, inclusive, que a alma que pecar, essa morrerá. Desde então, quando Adão peca, desde então, o homem se esconde de Deus, por conta justamente
seus pecados. Nós vemos que lá no Gênesis capítulo 3, versículo 8, Adão e Eva, após terem pecado contra o Senhor, eles correm e se escondem entre as árvores. Mas por que eles se escondem entre as árvores? Se escondem entre as árvores por conta de um pecado, por conta do pecado que havia sido experimentado por eles, e o pecado trazia para eles uma condenação. Trazia uma condenação por conta que Deus já havia dito a Adão que ele tivesse a vigilância, o cuidado, que não se envolvesse, não comesse do fruto que não era para comer, né? Do fruto da ciência do bem e do mal, ele não poderia tocar, provar daquele fruto, porque certamente ele haveria de cair da sua condição santa e abençoada que Deus o houvera concedido. Infelizmente Adão peca, Eva também, e eles se escondem. Desde então, amados irmãos, a humanidade, ela vem se escondendo. A humanidade, ela, de um modo bem geral, a humanidade, infelizmente, ela está caminhando cada vez mais distante de Deus, caminhando mais distante do Salvador, cada vez caminhando mais distante da salvação. E nós sabemos, amados irmãos, que Deus é um Deus compassivo e complacente. Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de promessa. E o nosso Deus, Ele, quando projetou a criação, e na criação o homem, a humanidade, Ele não criou o homem para que o homem fosse sentenciado para o inferno. Deus não criou o homem, não criou a humanidade para que esta ficasse fadado a uma condenação eterna ao inferno. Muito pelo contrário. Deus, quando fez o homem, a sua imagem conforme a sua semelhança, Deus fez do melhor e deu ao homem do melhor. Só que, infelizmente, essa vacilação, esta queda, incorreu com que o homem ele se afastasse cada vez mais de Deus. E nós estamos, amados irmãos, observando no cenário atual em que nós estamos observando que o homem, a humanidade, ela está carecendo de Deus, ela está carecendo do Salvador. A humanidade sente e sabe que precisa de uma salvação. Porém, infelizmente, o homem, em sua grande maioria, anda distante de Deus, anda distante do Salvador. Ao longo da história, a Bíblia nos apresenta que desde lá do Gênesis, o Senhor estabelecera as dispensações, as quais se passaram, não é? E são elas a inocência, a consciência, o governo humano, a promessa, a lei e então a graça. O milênio ainda há de vir, não é? E então a graça. A Bíblia diz, e o Senhor Jesus Cristo, Ele realmente, quando estava no ministério terreno, Ele disse justamente assim, a lei e os profetas duraram até João. Desde então, é anunciado o reino de Deus e todo homem se empenha com força para entrar nele. E todo homem emprega força para entrar nele, ou seja, no reino de Deus, no registro do Dr. Lucas, capítulo 16, versículo 16. Ora, a humanidade estava condenada. A humanidade estava sem Deus, sem paz e sem salvação, porque o pecado deixou o homem afastado de Deus. Mas aí, como Deus é um Deus de amor, um Deus de promessa, um Deus que deseja o bem, né, para a sua criatura, para a humanidade, Ele deu ao homem, Ele deu à humanidade uma segunda oportunidade, uma nova chance. Deus é Deus de oportunidades, aleluia. Nosso Deus é um Deus de oportunidades e que abre para nós uma chance dentro do contexto em que nós nos encontramos, sendo o Senhor nosso Deus sabedor de que nós somos falhos.
Deus já sabia que o pecado ele haveria de vencer Adão e Eva. Deus já sabia que o pecado ele haveria de adentrar ao homem e assim causar um impacto muito destruidor, negativo na face da terra. E aí nós sabemos que com esse tão grandioso, maravilhoso amor, Deus ele então se revela à humanidade para que essa imperfeição fosse afastada, não é? Para que essa imperfeição fosse afastada, justamente o apóstolo Paulo, ele registrou, quando escreveu aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, acerca de que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, sob a lei. Aleluia. Aí então nós vemos que João, o apóstolo São João, ele registra justamente o texto áureo da Bíblia, quando nós temos no texto áureo o seguinte versículo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, igreja do Senhor, nós vemos que ao longo da história, ao longo dos séculos, Deus ele vai conservando para a humanidade uma promessa. Nós vemos que ao longo da história, homens andaram com Deus. Ao longo da história, homens foram arrebatados, tomados pelo Senhor. Nós vemos que ao longo da história, homens foram chamados de amigos de Deus. Mas nós sabemos, irmãos, que tudo isso ainda estava debaixo de uma imperfeição, estava ainda sob a égide do pecado. Toda esta comunhão que o homem buscava ter com Deus ainda não estava perfeito, porque necessitava de um sacrifício, o sacrifício perfeito. Foi que então Deus, ele envia Jesus, e Jesus Cristo ele vem com a missão de buscar e salvar todos aqueles que estavam perdidos. Eu era um deste. Você, meu irmão, minha irmã, era um deste perdido, era uma desta perdida. Toda a humanidade estava perdida. Mas Cristo, ele veio, e a boa notícia é que quando Cristo veio, ele rompeu o véu de alto a baixo. Aleluia! Quando Cristo veio, ele então trouxe consigo a graça, a dispensação graça. Ela inicia em Cristo, e aí então a lei, ela fica aquém. Por quê? Porque Cristo agora estava estabelecendo um momento especial, uma nova história estava surgindo para a humanidade. Aleluia! Uma história que estava apontando para a redenção, uma história que estava apontando para a salvação, uma história que apontava para a eternidade com Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E eu quero te dizer que eu e você estamos inseridos no contexto desta história. Sabe por quê? Porque nós agora estamos em Cristo, e a boa notícia é que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Então o Senhor Jesus Cristo, ele veio, ele cumpriu o seu ministério terreno, ele foi até o Calvário, ele é crucificado, ele é morto, mas quando ele morre, não é? Mas quando ao terceiro dia, aleluia, ao terceiro dia, aquelas mulheres foram correndo até o sepulcro, elas viram lá com seus próprios olhos que não estava lá o corpo do Senhor. O meu Cristo, o seu Cristo, o Raboni, aleluia, o nosso mestre, o Senhor, ele não estava lá naquele sepulcro, porque o anjo dissera: ele não está aqui, já ressuscitou. Aleluia. Desde então, amados irmãos e amadas irmãs,
O Senhor, Ele vem anunciando o Evangelho do Reino. Aleluia! Nós sabemos que ao longo da história passaram-se juízes, passaram-se reis, passaram-se sacerdotes, passaram-se profetas. Mesmo o Senhor Jesus Cristo, acabamos de falar há pouco, que Ele mesmo disse que João Batista foi o último dos profetas, e desde então é pregado o reino de Deus, e os homens se esforçam por entrar nele. Aleluia! O que eu quero dizer com isso, amados irmãos, é que, conforme Paulo escreveu, então esta é a nossa constatação, este é o nosso entendimento. A nossa salvação está agora mais próxima, mais perto do que quando nós aceitamos a fé. Fato é, amados irmãos e amadas irmãs, que os cumprimentos proféticos, eles têm ocorrido séculos a séculos, décadas a décadas, anos a anos, meses a meses, dias a dias, horas a horas, minutos a minutos, segundos a segundos. Aleluia! Os cumprimentos proféticos, amados irmãos, eles estão, podemos considerar, integralizados. Nós bem sabemos, amados irmãos, à luz da Bíblia, que nada mais impede em que o Senhor, Ele ordene que o arrebatamento da igreja ocorra. O texto que nós lemos em Mateus, do capítulo 24, versículos 42 e 43 e 44, nos ensina acerca de uma vigilância, nos chama a atenção ao despertamento, para que nós possamos estar alertas, para que nós estejamos vigilantes. Daí então eu achei importante a necessidade desse tema: igreja, estai alerta, o nosso Cristo breve vem. Aleluia, o nosso Cristo breve vem. A qualquer momento o Senhor, Ele pode ordenar, e então o Senhor Jesus Cristo arrebatar a sua igreja. Nós conhecemos a doutrina acerca do tempo do fim. Aleluia. O próprio Senhor Jesus, quando ele profere o seu sermão profético, registrado pelo apóstolo São Mateus, Jesus Cristo estava no sermão profético lá no Monte das Oliveiras, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, dize-nos, quando será o último tempo? Que sinal haverá da tua vinda? E o Senhor Jesus Cristo, então, com aquela paciência, com aquele método tão seu de ensino, com aquela preocupação com aquele terno amor, ele começa então a discursar, ele começa a falar para aquele discípulo, para aquele povo, acerca do fim dos tempos. E aí, ele, pelo menos 4 parábolas, em 4 tópicos, em 8 tópicos, pelo menos em 8 tópicos, no sermão profético, nos capítulos 24 a 25, nós vamos ver esses 8 tópicos, e eu quero aqui destacá-los, quais sejam o princípio das dores, que está registrado no versículo 1 ao 14 do capítulo 24 de Mateus, a grande tribulação, que encontramos no versículo 15 a 28, a vinda do Filho do Homem, versículos 29 a 35, por quarto, exortação à vigilância, no versículos 36 a 44, 5, a parábola dos 2 servos, versículos 45 a 51, e no capítulo 25, aí o 6º tópico, a parábola das 10 virgens, versículos 1 a 13, 7º, a parábola dos 10 talentos, versículos 14 a 30, e 8º e último, a vida eterna e o castigo eterno, versículos 31 a 46 do capítulo 25 de Mateus. Veja que o Senhor Jesus Cristo,
ele estava preocupado a traçar para os seus discípulos o início, meio e fim da projeção do tempo do fim, do acontecimento das últimas coisas, não é? Na teologia conhecida como a doutrina da escatologia. E, amados irmãos, nós estamos vivendo dias em que nós olhamos para um lado e olhamos para o outro e nós entendemos, não é? Por tantos cumprimentos proféticos integralizados, pelos dias que estamos vivendo hoje, dias trabalhosos, tempos trabalhosos, por esse momento, cenário que o nosso Brasil vive, que a humanidade está vivendo na face da terra, o mundo está aí assolado, desafiado por esta pandemia, não é? E nós vemos que os sinais, eles foram colocados, né, os sinais foram proferidos por Cristo no seu sermão profético, tudo apontando para um momento em que haveria de desencadear o princípio das dores. Amados irmãos, amadas irmãs, igreja amada do Senhor, precisamos estar alerta, porque o arrebatamento da igreja é uma realidade cada vez mais presente. O arrebatamento da igreja é uma realidade para os dias de hoje. E eu costumo dizer que se não foi ontem, ele pode muito bem ser hoje. Se não foi há 1 hora atrás, há 1 minuto atrás, ele pode ser nesse exato momento em que nós estamos vivendo. E importa que eu e você, que nós nos encontremos salvos no Senhor. E como é a condição de salvo no Senhor? Há necessidade de reconhecer Jesus Cristo como Senhor e suficiente Salvador. Você, meu amigo, minha amiga, que ainda não recebeu gostoso Jesus de forma maravilhosa em seu coração, em sua vida, faça isso nesta noite, faça isso no dia chamado hoje, porque amanhã ninguém pode te garantir que haverá uma outra oportunidade para você. Sabe por quê? Deus é Deus que abre oportunidade, mas nós não sabemos o nosso tempo de existência na face da terra. Por isso, a importância de nós estarmos em comunhão, estarmos ligados nele, estarmos em comunhão com Cristo, estarmos em comunhão com a igreja, estarmos bem na família, estarmos bem, né, no casamento, estarmos bem com a parentela, não é? Estarmos bem na sociedade, bem sob o ponto de vista de não estar devendo nada a ninguém, a não ser a única dívida que o Senhor, Ele nos concede ter. É o amor. A ninguém levais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Aleluias! Bendito seja o nome do Senhor. Então, amados irmãos e amadas irmãs, fica para nós um grande alerta nesta noite de celebração de nossa amada PIB do Gramacho, nesta noite de uma festa, uma celebração histórica, não é? No cenário de existência desta amada igreja, por seus 75 anos de existência, por seu jubileu de diamante, em que se comemora, né, anos tão preciosos, de tantos homens e mulheres, de tantos baluartes que passaram por esta igreja e pelos aqueles que estão nos dias de hoje, continuando a história desta igreja séria, esta igreja que continua pregando a palavra do Senhor. E eu quero inclusive abrir um parênteses para parabenizar o pastor da igreja, toda o seu suporte técnico e todo o corpo de obreiros e a membresia, pelo bonito trabalho que neste tempo também de desafio, neste tempo em que está se vivendo a questão de restrições, a igreja, Primeira Igreja Batista do Gramacho, está fazendo um bonito trabalho também aí nas transmissões, nas suas redes sociais, nos seus canais, não é? Deus continue vos abençoando em nome de Jesus, inclusive também pelo dia do pastor que se passou. Parabéns ao pastor Jefferson, parabéns a todos os colegas pastores, aleluias, que também foram aí homenageados. Parabéns à igreja, em nome de Jesus. Então, amados, nós temos um grande desafio. O desafio é estar alerta,
está vigilante. Porque, amados, a vinda do Senhor, ou seja, o arrebatamento da igreja, ele é para agora, ele é para já, ele pode ocorrer a qualquer momento, ele pode ocorrer quando estiver dormindo, ele pode ocorrer quando eu estiver numa condução, ele pode ocorrer nesse momento que nós estamos aqui nessa celebração dos 75 da PIB do Gramacho, ele pode ocorrer, amados irmãos, quando estivermos na rua, indo para casa. Sabe por quê? Porque o Senhor, ele deixa indícios, né? Ou deixa sinais da vinda, né? Sinais do arrebatamento, mas não deixa selado, taxado, fincado, esclarecido, nem dia e nem hora em que ele haverá de arrebatar a igreja. Estejamos alertas, estejamos em comunhão com o Senhor. Se houver alguma pendência, meu amigo, minha amiga, se houver alguma pendência a ser resolvida, algum conserto, se houver algum pecado a ser confessado, não é? Quem sabe, às vezes ocorre, porque nós somos falhos, nós somos pó, nós somos carne. E possa ser que, ao longo dessa trajetória, alguma coisa possa ter acontecido que tenha arranhado a minha comunhão com meu irmão, arranhado a comunhão com a esposa, arranhado a comunhão da esposa para com o marido, arranhado uma comunhão familiar, quem sabe arranhado uma comunhão ministerial. Mas eu quero dizer nesta noite, hoje é noite de salvação, hoje é noite de reconciliação, hoje é noite de conserto, hoje é noite de constante vigilância, para que nós possamos estar atentos, porque o nosso Cristo breve vem. Aleluias, bendito é o nome do Senhor. Nós estamos concluindo, e eu quero chamar a atenção dos irmãos para a parábola do rico e Lázaro. Quando o Senhor Jesus Cristo, ele fala acerca dessa parábola, ele deixa sinalizado de que havia um homem que, não por conta da sua riqueza, mas por conta do seu afastamento de tudo aquilo, ele vivia de uma forma arregalada, né? Uma forma totalmente voltada para aquilo que ele tinha. E o que ele tinha era suficiente para ele. E ele não sentia, não percebia que havia de fato, na verdade, um vazio em seu ser, que era justamente a pessoa do Senhor Jesus Cristo, a pessoa de Deus em sua vida. Ele sentia ele tinha essa necessidade, mas não sentia falta, e vivia de maneira arregalada para os seus próprios bens. Ao passo que Lázaro, um homem pobre, não é? Chamado inclusive por mendigo, ele então estava também paralelamente ali, dentro daquele contexto, e então ambos morreram, o rico e o Lázaro. E foi que então aquele homem rico, abastado em riquezas, ele percebeu que ele estava em um lugar de tormenta, um lugar realmente horrível, um lugar onde era um sofrimento interno, e o pior de tudo, um lugar de tamanho sofrimento, onde por mais que ele fizesse, ele não conseguia de lá sair. E então ele avista Lázaro, naquela parábola o Senhor fala, que então ele avista Lázaro, né? E junto a ele, pai Abraão, e ele pede: Senhor, pai Abraão, quando é que Lázaro toque a ponta do seu dedo e refresque-me, porque eu estou atormentado em chamas. E então para Abraão, o Senhor ele diz: olha, não há como passar porque é um abismo, não tem como ter um contato daqui para lá e de lá para cá. Ele fala: então, peça que avise os meus irmãos, a minha família, para que eles não venham para este lugar, por conta de que neste lugar eu estou atormentando em chamas. Que tristeza, irmãos, que tristeza. Um homem que viveu de uma forma tão arregaladamente, com tantas mordomias, com tantos benefícios na face da terra, e aí ele então tem essa triste surpresa. E então o pai Abraão diz: na terra há Moisés e os profetas, ouçam-os. O desafio da igreja é continuar pregando a palavra, pregando o evangelho do reino, as boas novas de salvação, porque o Senhor,
ele breve vem. E qual é o resultado de tudo isto para aquele que fica em Cristo, fica firme, para aquele que fica na promessa? Qual é o resultado final de tudo isto para aquele que está em Cristo? Aquele que morre em Cristo, aquele que aguarda o arrebatamento e vai com Cristo? Qual é a sentença? Qual é o resultado, os benefícios de tudo isso? O Apocalipse, o livro do Apocalipse, João escreve, registrando no capítulo 3, versículo 12 e 13, exatamente assim, e aqui nós encerramos. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta é a recompensa para todo aquele que seguir firmemente até o fim com Cristo, por conta de que a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Que Deus em Cristo te abençoe, meu irmão, minha irmã. Fique com esta palavra em nome de Jesus. Amém. Encerramos o culto que oferecemos ao nosso Deus nesse momento, que a graça de Cristo esteja radiante em nosso coração. Eu quero agradecer ao nosso querido pastor Carlos, presidente da Associação Batista Caxiense, pela sua saudação, pela sua palavra. Que Deus abençoe. E pastor Carlos, você tem realizado um grande trabalho à frente da associação. Eu quero agradecer a nossa querida irmã Irene Mendes. Muito obrigado pela sua colaboração, sempre presente junto conosco. Que Deus abençoe o seu ministério. Quero agradecer ao Senhor pela vida do pastor Carlos Henrique de Sá. Muito obrigado pela sua colaboração também. Que Deus abençoe o seu ministério, a igreja que Deus colocou em suas mãos para pastorear. Eu quero agradecer a Deus pela Virgínia, pelo Avelino. Que Deus abençoe a vida de vocês. Sabem que vocês deixam muitas saudades em nosso coração, e é bom revê-los e saber do amor que vocês têm pela nossa igreja. Muito obrigado aos nossos amigos visitantes que estiveram junto conosco neste momento. Que Deus abençoe a vida de vocês e que vocês sempre vivam para Deus e entendam que Jesus Cristo é o Salvador da vida de vocês. Que a graça de Cristo, que o amor do Senhor esteja abençoando o coração de vocês. Queridos, e quero convocar a todos, membros da igreja e aqueles que nos visitam nesta noite. Domingo, dia 21, às 18 horas, estaremos novamente aqui no Facebook para dar continuidade a esta grande festa de louvor e adoração ao nosso Senhor. Temos muitas outras participações a estarem presentes no culto que oferecemos ao Senhor. E você é o nosso convidado. Até agora viemos os 50% da festa. E no domingo será a continuidade dessa festa de celebração ao Senhor. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado por vocês estarem presentes. Fiquem conosco. Nós oramos por você, para que Deus possa abençoar o seu coração. E eu quero orar ao final deste culto, pedindo a bênção do Senhor sobre a vida de todos que participaram dessa grande festa. Oremos ao nosso Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as mais doces e ricas e meigas consolações do Teu Espírito esteja sobre a vida desta igreja, sobre a vida daqueles que estão participando deste culto, sobre a vida dos nossos visitantes, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Feliz 75 anos, Primeira Igreja Batista do Gramacho. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.